Hello, hello, hello. Cheguei. Deixa eu só ver aqui. A iluminação. Está melhor assim. Mais clarinho. Bom, pessoal, boa noite. Hoje, dia 28 de maio, nós estamos completando 10 atividades à distância. Nossa 10ª atividade, então, nós já tivemos a presença, né, de vários artistas aqui conosco. Como semana que vem já é o mês de junho, né, nós vamos dar continuidade também às nossas atividades na semana que vem. Só para relembrar, o William já está no ar, né? Daqui a pouco eu já vou te chamar, William, que é o nosso convidado de hoje. E só para relembrar um pouquinho quais foram os grupos, as pessoas que a gente já convidou aqui, já que hoje é o 10º, né? É o 10º, na nossa 10ª atividade, né? Então tem dança, teatro, poesia, ilustração, artes plásticas. E hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre música e outras coisinhas mais, né? Tudo bem, William? Tudo bom, professor? Maravilha. Boa Obrigado por noite. me encontrar. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Que maravilha. Bom, eu tava só falando pro pessoal, né, que hoje a gente Fique à está vontade. completando a nossa 10ª atividade à Que legal, distância, né? né? Já significa que a gente já está bastante tempo já em quarentena. Isso significa uma coisa também, né? E todas essas pessoas que estiveram conosco, todas elas têm uma conexão com a arte, né? Com as suas diversas manifestações. E a ideia é justamente, né, cada pessoa na sua expressão, na sua experiência, está trazendo coisas para agregar, né, o nosso grupo, mas não só o grupo, mas sim, né, que sonham ou que estão construindo o seu sonho como artistas, né? E que às vezes não tem aquela pessoa para dar orientação, então está sendo bem legal. Os convidados com bastante experiência estão trazendo essas para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Então eu quero começar agradecendo, tá, pela tua presença, ter Obrigado eu. aceitado, né, o nosso convite. Tu vai contar um pouquinho, daí depois da tua trajetória, e daí as pessoas mais novas, né, que entraram no grupo, agora estão no 6º, 7º ano, talvez não te conheçam, né, mas as pessoas mais velhas, as que já estão lá no ensino médio, com certeza já sabem, né, conheceram o teu trabalho ali na escola. Então, até vou te falar depois sobre isso, né, para o pessoal te conhecer e saber, assim, também que, como eu falei para as pessoas, né, os outros convidados, retornarmos às nossas atividades normais, que eu não sei quando será isso, e se tiver, se vai ser normal, né? E o coletivo também está aberto para todos esses artistas que estiveram conosco, para também estar ali visitando, conhecendo o nosso trabalho. Maravilha. Pode ir começando te apresentando, então, William, falando um pouquinho, né, do teu trabalho, o que que está fazendo atualmente, toda a tua trajetória, né, até esse momento. Muito boa noite, professora. Muito boa noite a todos os integrantes do coletivo Teatral Simbia. O Maria Iracema de Andrade, para mim, é um lugar que, poxa, minha casa, literalmente, foi minha casa por 10 anos, de 2005 a 2014. E eu tenho uma saudade imensa daquele auditório, eu tenho uma saudade imensa de todas as coisas que a gente pôde construir por aí. Antes de me apresentar, deixa eu mostrar aqui onde a gente está. Aqui a gente está na nossa sala de estreito, né? Estou aqui no estreito, pertinho da 1001, e é um lugar que eu tenho um carinho muito grande. Nós montamos essa sala justamente com todo o aparato, tem álcool gel ali em cima da nossa nosso balcão e tal, enfim. Aqui dois pianos, né? O piano do meu sócio e parceiro Charles Provinov, que compôs o musical Chica da Silva e O Mundo Encantado, que são dois dos musicais que eu fiz com ele, mas esses dois autorais.
E aqui o meu teclado, onde eu estou trabalhando tanto online com algumas pessoas de fora do estado e de fora de Floripa também, quanto pessoas que vêm aqui e a gente com máscara, enfim, temos a nossa máscara por aqui, né? Uhum. E todo o aparato que nós precisamos e num lugar que eu acho maravilhoso. Olha só, diz que a gente está na beira do mar, Oh, aqui que no vista, Estreito, hein? na beira-mar continental, né? Então, estou cuidando, mentorizando alguns atores, alguns músicos, alguns cantores, enfim, Olha, alguns artistas, né? É muito gostoso, é muito bonito por aqui. E fica em frente a 1001, para quem quiser fazer uma visita para a gente. Professora, por favor, sinta-se à sim. vontade, uma hora aí para, de repente, bater um papo por aqui também. Uhum. Mas é um lugar que eu estou bastante feliz. A gente fez a cobertura toda aqui de isolamento acústico, né? Então é um espaço pequenininho, aconchegante, extremamente gostoso para receber as pessoas e todos aqueles que de repente estão me dando a honra de fazer parte de um pouquinho das suas trajetórias musicais ou teatrais, enfim, as suas trajetórias artísticas, né? Depois a gente pode colocar lá no na nossa página o endereço direitinho, Ah, vai ser um e prazer, você vai ser um prazer. E como a porque gente fala, né? é Existe por bom aqui ter uma um. pessoa, né, para formação, porque às vezes acha que está muito longe da realidade da pessoa, né? Um professor para trabalhar, acha assim, ah, não vou ter condições, né? E às vezes está tem próximo, né? E pode estar fazendo esse trabalho de formação. Exatamente, exatamente. Acho que é o grande barato, assim, a grande felicidade que eu tenho nesses. Como músico, eu estou há 30 anos, a minha carteira profissional de músico. Ah, inclusive eu quero mostrar isso aqui, peraí. Uhum. Deixa eu pegar aqui rapidinho, já que a gente está em casa mesmo. Sim. É tudo em casa, não tem nada profissional. Não, Não, profissional nós excelente. somos, né? Claro. Essa aqui, Hum, essa aqui é para o músico, assim como a carteirinha da OAB é para o advogado, né? Então, hum, essa carteirinha da Ordem dos Músicos do Brasil. Hoje, essa carteira profissional, ela é um souvenir, ela é uma recordação, né? Da época que nós tínhamos a obrigação de ter uma carteira profissional onde você comprovava a sua possibilidade profissional como músico, né? E a uhum. minha teve 9, eu tinha 13 para 14 anos, estou com 45 agora, mas eu estava com 13 para 14 anos e foi uma época muito gostosa, assim, porque eu comecei a dar aula de música com 12, né? O meu primeiro aluno de flauta doce, ele tinha 2 anos a mais que eu, ele tinha 14, eu tinha Nossa. 12 e eu comecei a dar aula para ele. Mas a minha carreira profissional de música ela foi com 14 anos como cantor e como flautista. Né? Aham. Depois que eu comecei a estudar piano e tal, enfim, aí comecei a fazer as coisas, mas para valer mesmo, com carteira assinada e tudo mais, aquela carteira de trabalho que a gente teve, o registro profissional como professor, foi com 16. Então, dos 16 até os 22, eu tive um trabalho forte numa escola chamada Nelson Musical Center, que existia aqui no Estreito, inclusive. Uhum. Hoje em dia, acho que ainda existe, com Acho que outros donos. não sei se acho que talvez a loja, né? Que tinha uma loja Sim, escola, seu né? Acho que a japonês, loja né, o ainda Nelson. assim, uma escola E ainda. ele foi o Eu primeiro tentei fazer empregador. violão uma época da minha vida lá, mas não tem habilidade, não tem. Não deu Acho certo, que não tem deu certo. isso. No que, ali do lado do Max Shopping agora, né? Isso, E eles ainda aham, continuam com a escola, mas a loja fechou. O seu isso. Nelson tem problema da perda da dona Nair, que é a esposa dele, e ela faleceu, então, enfim, então ele parou com a parte de instrumentos musicais, mas foi a primeira pessoa para quem eu trabalhei musicalmente falando, né? E também Uhum. eu comecei a trabalhar com meu pai. Então a gente começou a tocar casamentos, começou a tocar formaturas, começou a fazer o trabalho como músicos em eventos, né? E isso foi em 91. Ano que vem, em abril de 2021, a gente vai celebrar 20, não, 30 anos. 30 anos como dupla, né? O duo de pai para filho, que é
perfil que eu tenho aqui no Instagram, onde a gente divulga o nosso trabalho como músicos de eventos, enfim. E nessa parte também eu fiquei 16 anos trabalhando na energia, organizando a formatura que eles tinham por lá desde 2001 até 2016. Foram 16 anos organizando uma formatura gigante como era a do Energia, né? Uhum. Tá. Tem algum um roteirinho assim que eu sigo, que é para os Claro. alunos conhecerem assim a tua trajetória, num sentido assim de começando esse processo de formação, né? Uhum. A maioria dos artistas que a gente entrevistou, todos eles falaram, né? Foi 100% assim, é, que o interesse deles pela arte começou na infância, né? E aí eu Uhum. gostaria que tu contasse como se deu esse teu processo como artista, como tu se construiu. Quando é que deu aquela liga, assim, eu acho que eu quero ser isso, mesmo que tu não tivesse toda a certeza, mas quando tu começou a te envolver com a música. Eu fui teimoso. Eu fui um bom teimoso porque meu pai, bom, nós tínhamos limitados recursos financeiros, acho que como muitos de nós, né? E eu queria muito estudar piano desde o começo, queria ficar lá e queria brincar com as teclas e tal, enfim. E a gente não tinha recurso para ter um piano em casa, então o pai pegou e me deu uma flauta doce na mão. Olha, você quer estudar música? Então vai estudar flauta. E ele já era da banda sinfônica da polícia, tocava lá desde 76 por aí. E aí, em 81, eu comecei a estudar música com flauta, teoria, pesado assim e tal, como o método Mário Mascarenhas. E, e o primeiro musical que eu fiz foi com 9. Né? Tenho uma vivência relativamente grande com festivais de música. Inclusive, daqui a Uhum, pouco eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. sim. Mas eu tenho uma vivência realmente grande com festivais de música, tanto com músicas minhas quanto com músicas de amigos meus, e com um teatro musical, que é a minha grande vivência, né? Desde 97, para ser exato, mas em 84 eu já tinha participado de um musical com a banda da Polícia Militar lá em Canoinhas, onde a gente morou durante 3 anos. Eu sou natural aqui de Florianópolis, Uhum. mas moramos 3 anos em Canoinhas. E vivemos a maioria do tempo em São José, enfim. Então são os lugares onde eu me sinto literalmente em casa, né? E o pai realmente ele foi meu primeiro professor. Então a minha mãe, meus dois irmãos são normais. Uma é jornalista, o outro é militar, a minha mãe é Isso é o pedagoga. normal, né? Que jornalista também, ultimamente, está entrando na lista, né? É, mas eu acabei me inserindo muito no teatro e na música, até porque eu não me vi fazendo outra coisa na vida, eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa. Eu consegui trabalhar no telemarketing do Diário Catarinense, isso lá com meus 16 anos. Acho que foi o emprego mais rápido que eu tive, porque em 4 horas eu me demiti e acabou Nossa, por ali mesmo. Eu não conseguia fazer nenhuma outra coisa, porque, sabe, ficar parado no escritório assim é realmente terrível para mim. E aí foi muito gostoso de repente, ver que eu estava no lugar certo, eu era o palco que eu queria, e aí comecei a trabalhar muito fortemente com o meu pai e depois, obviamente, com meus alunos e tal, né? Tô vendo uma galera entrando aqui, a Nayana, nossa, tá lá de entrando, né? Itajaí, Dylan, que é um aluno meu também aqui do Espaço, a Que Karine de legal. Canoinhas, que é uma querida amiga. Então tem um pessoal aí que eu fiz uma propaganda, também fiz uma divulgação para a gente Né? poder conversar um pouco sobre, Mas é sobre bom, arte. é que assim, a gente às vezes eles acham que a gente morreu, né? Desapareceu, assim, de repente você aparece na Verdade, internet. verdade. É bom para saber que a gente está vivo ainda, né? Verdade, verdade. Nessa quarentena aí parece que a gente desaparece, assim. É verdade. E aí, como respondendo mais a sua pergunta, a questão eu me vi fazendo só isso a vida inteira e, obviamente, com o estudo que meu pai me propiciou, acabei fazendo a carteira de músico profissional, que hoje tem quatro. Ainda existe a ordem dos músicos, mas existem quatro categorias, né? O músico de ouvido, o músico que lê partitura, o músico formado em conservatório e o músico com ensino superior, né? Com graduação ou pós-graduação, que é o nosso caso por aqui. Aproveita e fala então um pouquinho como é que funciona. Isso é uma prova que a pessoa tem que fazer? Como é que funciona?
Ótimo, ótimo. Existe ainda a Ordem dos Músicos por aqui, ela fica aqui no centro de Florianópolis e na Rua Tiradentes. E ali eles fazem uma prova com o músico, você toca o seu instrumento, de repente, vai lá e... Parabéns pra você, nessa data querida. Né? Toca alguma música para eles e aí eles te dão uma carteira profissional, que pode ser para quem toca de ouvido, para quem lê partitura. A formação em conservatório, ela tem que ser comprovada por lá, que é o grau C, né? E tem a categoria D, que é tirado, que é comprovada a partir do momento que você se inscreve no vestibular, faz o vestibular para música, passa aqui na UDESC, nosso curso é pela Universidade do Estado, né? E, inclusive, eu sou um dos preparadores para o vestibular aqui em Florianópolis, né? Existem alguns bons professores, a Escola de Música Rafael Bastos, tem um pessoal bom aí realmente fazendo preparação para a prova prática da UDESC, né? Que é o vestibular vocacionado, que surgiu em 94. Eu entrei na faculdade em 93, mas em 94 surgiu esse vestibular vocacionado. Então, você vai lá, faz uma prova que é o vestibular normal para todo mundo. Passando nessa primeira fase, você vai para a prova prática, né? Que é a prova de execução, ou cantando ou com algum instrumento. Uhum. E aí você vai lá e faz a carteira de músico, categoria D, né? Para quem é formado em faculdade ou pós-graduado. No caso, a minha pós-graduação eu terminei ano passado, inclusive em março do ano passado, março de 2019, que a gente começou a trabalhar um pouquinho sobre a forma como o seu cérebro se comporta recebendo conhecimentos de dança, de teatro e de música. E como são diferentes na linguagem cerebral, na questão da neurociência, né, da inteligência emocional. Então, a dança sendo muito mais matemática, o teatro sendo muito mais linguístico, né, muito mais emocional, na forma de aprendizado, e a música sendo o elo entre os dois. Porque a música tem a parte matemática da teoria musical e tem a parte emocional da interpretação. Então, o músico ele é o elo de ligação entre o teatro e a dança. Né? Isso a neurociência está trabalhando fortemente nisso. E tem alguns pesquisadores, até menos malucos que eu, que estão falando umas coisas legais sobre isso. É bem interessante isso, porque ainda, e eu sempre comento isso né, no caso tu vivenciou muito o dia a dia da escola, né? Como tu é professor também, então a gente vê, às vezes, né, a desvalorização, né, de usar os outros sentidos do aluno, né, e achar que só escrever é a solução, né, para aprendizagem. E ouvir, cheirar, né, ver, sentir, como faz uma diferença, né, nesse processo de Importante, fundamental. então, É a gente pode fundamental. até fazer, quem sabe, uma outra live falando sobre isso. Vai ser um prazer para mim, vai ser um prazer, porque realmente tem muita coisa que a gente fez nesses 31 anos de música, 24 agora de teatro musical, que é onde eu comecei a dirigir espetáculos de teatro musical em 97. Então agora estou completando 24 anos dirigindo e atuando, né? A minha carreira profissional de ator, inclusive eu queria mostrar isso também, para a questão dos atores. Aham. Peraí. É bom o pessoal conhecer e visualizar, ver que existe, né? Isso. Acho que para isso é a nossa função como formadores, né? Mostrar essas questões. Porque, por exemplo, essa carteirinha aqui, ó, ela é do Sindicato de Artistas de Santa Catarina, o SATED. Cada estado brasileiro tem essa questão, né, de formar. Está escrito ali, artista, ator, diretor. Então, o que acontece? A carteira profissional de artista, de ator, ela é feita da seguinte forma. O SATED ele fica quase em frente ao Hospital Infantil João de Guzmão, ali na Agronômica. Tá. Quem coordena é o Paulo Festinha, que é um amigo de adolescência do meu pai. Eles se criaram juntos, né? E ele era um palhaço chamado Festinha, e aí hoje todo mundo só conhece ele por Festinha. Festinha ele é o presidente do Sindicato de Artistas aqui em Santa Catarina. Então ele cuida dos artistas desde Beto Carreiro, Festival de Joinville, onde eu já dirigi um espetáculo em 2015. Ele cuida da parte
a testar os artistas, né? Então, como é que é feito isso? É uma banca com 3 pessoas. Quando você quer ser ator profissional, é feita uma banca com 3 pessoas, e essas 3 pessoas elas vão primeiro fazer uma prova teórica de 20 questões. Passando essa prova teórica, você faz a defesa de um monólogo de 1 minuto e meio, algo rápido, mas onde você vai construir seu personagem, onde você vai apresentar esse texto para a banca, né? E antes disso, você precisa comprovar 10 espetáculos atuados. Como é que funciona isso? Pelo programa, por publicação em jornal, por publicação na internet. Então, eu aconselho sempre meus alunos a fazer o seguinte: olha, você vai apresentar? Faz um cartaz disso, não só para divulgação, mas coloca o nome de todo o elenco, de todo mundo que vai participar. Ah, fulaninho de tal, João da Silva, Mariazinha e tal, todo mundo participou. Colocar lá o nome, porque isso aí ajuda depois o ator a comprovar junto ao SATED que ele participou de 10 peças e tal, e que ele pode ir lá defender a sua Nossa, isso aí eu vou aprovação. anotar, tá? Porque agora eu não sabia disso. Vou anotar, porque os meus Isso é alunos bem já legal. fizeram mais que 10 peças, né? Exatamente, exatamente. Porque é importante para o ator ter o seu trabalho não somente visto, mas que ele possa pegar aquele cartaz e depois levar lá no SATED, olha, Festinha, olha, fiz tal e tal e tal espetáculo, né? Então eu já posso defender o meu monólogo para que você possa me classificar. Aí a banca te aprova, você vira ator profissional. Após isso, Tem eu quero mínimo ser de idade diretor para isso, William? Tem um mínimo a de partir idade? de 30 anos. Oi? A idade mínima é 16 anos, então no Ah, curso que eu tá. tenho onde eu ministro aulas, principalmente na Actor, Escola de Atores, fica aqui no centro de Floripa, pertinho do terminal Cidade de Florianópolis, a Actor ela tem 3 módulos. Né? Eu tomo Actor por base porque eu trabalho com eles desde 2014, com o Gringo Star e toda a estrutura da escola, que é uma escola excepcional. Eles trabalham bastante vinculados a curta-metragens e webséries, né? Então, óbvio que é muito conteúdo para passar hoje, mas eu vou tentar Sim, resumir. sim. Eles dão 6 meses de teatro, 6 meses de TV e 6 meses de cinema. Então a pessoa tem ideia de como funciona, como olhar para a câmera, a postura, construção de personagem, todas as questões que envolvem a construção da persona, né? Uhum. E aí, a minha parte no ator é a preparação vocal, né, dos atores no módulo de teatro e, de repente, alguma coisa que eu possa ajudar nos módulos de TV e cinema, os 2 módulos de câmera. Com isso, são 18 meses e com esses 18 meses, eles fazem, a cada aula, eles fazem um protocolo daquela aula, o que foi ensinado naquela aula, sabe, cada aluno fica responsável por uma aula afim. Então, o que acontece? Depois dos meses, existe uma quantidade grande de protocolos, né? Esses protocolos, eles funcionam como material teórico para o aluno sair da Actoro e levar no SATED e definir, não, ok, esse aqui é meu material teórico, agora estou pronto para fazer uma prova teórica para ser ator profissional, né? Essencialmente, é isso, né? Então, a Actor é uma das escolas que forma a nova geração de atores em Florianópolis, né? Uhum. Mas eu ia falar uma outra coisa. Ah, tá. O aluno quer ser diretor teatral, né? Quais são os pré-requisitos para ser ator teatral, diretor? É mais simples em termos de quantidade de documentos. Mas, obviamente, todo diretor ele tem que obrigatoriamente ser ator profissional. A mesma coisa que acontece com dubladores. Ah, eu quero ser dublador em desenhos, em filmes e tal, enfim. Primeira coisa, ter o seu DRT, que é esse registro. DRT, na verdade, é abreviação de Delegacia Regional do Trabalho, então não é exatamente, é o Registro Profissional de Ator. Né? O DRT de ator é exatamente isso. Então, ele tem que necessariamente ser ator profissional e depois comprovar 10 espetáculos dirigidos. Ele leva 10 espetáculos dirigidos para o SATED. Eu tenho um pouquinho mais que isso. Então, desde o musical lá no Festival Dance Joinville, em 2015, alguns espetáculos que eu dirigi na Actoro, um musical que acabei compondo, uma adaptação da Maria Clara Machado, da Bruxinha que era boa,
né? Esse espetáculo a gente transformou no musical Escola de Bruxas, e fizemos lá em Tubarão, aqui em Santa Catarina, onde acabei atuando também e tal, enfim, e compus a trilha sonora toda, a gente transformou a Bruxinha que era boa num musical que ficou delicioso, assim. Olha só o Caslu. Caslu é um ótimo maquiador. Caslu Makeup. Siga o perfil dele, Mais gente. um outro profissional importante, Ele né, é dentro maravilhoso, é um do cara teatro. incrível. Vale muito a Já pena vou ver o anotar trabalho aqui dele. já para conversar com ele. Por favor, Caslu HP Vamos Makeup. valorizar todos os É, profissionais do e é um teatro. cara de uma generosidade muito grande. Já me maquiou em algum espetáculo e tal, e eu tenho um carinho gigante pelo Lucas. O Caslu é um cara maravilhoso. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui perto do teclado. Uhum. Mas diga, professora, tô falando demais, pode fazer Vamos lá, mais não, perguntas. vamos conversando. A ideia é a gente trocar ideias. Maravilhoso. Quando tu vai, então, por exemplo, no teu caso ali, né, como diretor, Uhum, vou usar tuas experiências como diretor. A gente por até na favor. hora que a gente foi, né, chegar lá nas nomenclatura, a gente ficou lá em, meu Deus, o que a gente vai colocar? Acabou sendo a diretora, muita coisa. Então, eu vou pensar nessa questão de diretora agora, né? Quando tu vai escolher a construção, tu escolhe um texto, constrói esse texto, quais são os critérios que tu utiliza para montar seu espetáculo, que tu leva em consideração para montar um espetáculo, por Bom, exemplo? sobre a questão teatral, a escolha de um texto, por exemplo, vou pegar o exemplo da Bruxinha que era boa, né? É um clássico e é um texto extremamente acessível, né? Então, a Bruxinha que foi presa numa torre de lixo, no caso, a gente era uma torre de piche, a gente transformou numa torre de lixo para que fosse a causa do meio ambiente, né? E lá a gente tem o parque ambiental da antiga Tractebel, que agora é Engie, né? E aí fizemos no teatro deles, lá no Parque Ambiental. Então, toda a peça, ela girou para que fosse contemplada essa questão ambiental, essa questão da preservação da natureza. E aí havia o bruxo, enfim, era uma escola de bruxos onde todas elas deveriam fazer maldades. Só que tinha uma que era clara, que ela não sabia fazer maldades. Então, o que aconteceu foi que aquela bruxinha sofria bullying. Então a gente trouxe não só a preservação do meio ambiente, mas buscando bullying. Então eu gosto de textos que eles possam ser colocados na prática, sabe, na realidade do aluno, para a gente mostrar de repente Drummond, Machado de Assis. O primeiro espetáculo, o primeiro musical que eu dirigi em 97, ele era sobre o livro do vestibular. Então os livros que a galera devia estudar para o vestibular, a gente pegou e fez adaptações cênicas. Obviamente, hoje, a CIA Vanguarda, do meu querido amigo Sérgio, professor Sérgio, que é um grande pesquisador e é professor de literatura, se não me engano, no Catarinense. Ele pegou e incorporou isso na CIA Vanguarda. E eles têm sessões lotadíssimas e tal, porque realmente o trabalho deles é maravilhoso. Na época, quem fez isso aí foi o diretor Ricardo Bussi, comigo. Eu fiz direção musical desse espetáculo em 97 e atuei também como pianista. A gente fazia trilha sonora ao vivo, enfim, era uma bagunça muito legal, né? Então eu gosto desses textos que eles possam ser colocados diretamente na prática, como um formador de opinião. Eu acho que a melhor música é aquela que você consegue tirar uma mensagem aplicada na prática, sabe? Por isso que eu brigo tanto, de repente, não brigo, mas eu luto pela qualidade da música, da qualidade da música. A gente tem uma música hoje de péssima qualidade, independente do estilo, sabe? Tem no funk tem coisa boa e coisa lixo. No sertanejo a mesma coisa, na MPB a mesma coisa. Então não é uma questão de estilo, é sim uma questão de mensagem, né? E nós como formadores de opinião, nós como professores, está na nossa mão de uma forma muito decisiva. Essa iniciativa sua do coletivo teatral, nossa, eu me apaixonei por isso, sabe? É uma iniciativa tão valiosa de fomentar realmente, dar, né? O Ariano Suassuna dá subsídios para a juventude. O Ariano Suassuna ele tem uma frase maravilhosa: a nossa juventude ela é acostumada a lixo, a ouvir lixo, muito porque ela não tem contato
com coisas de qualidade. Por vezes, nós, da educação pública, a gente não tem qualidade para oferecer, sabe? A escola não pode oferecer a qualidade que os outros colégios, às vezes, particulares, podem, então, E às enfim. vezes até acha que não vale a pena. Ah, deixa de Exato! não aceitar, né? Às vezes nem tenta fazer o negócio, né? Já Tem desiste alguns antes colégios de fazer. particulares. Tem colégios particulares que, não, música é só até o 5º ano. Depois disso aí a gente cresce, então vai estudar coisa que preste. Não, É. a música ela é a célula construtora da sociedade, né? Então discutir isso faria com que a gente tivesse mais gente, por exemplo, ouvindo o Teatro Mágico do Fernando Anitelli, né? Que ele está reconstruindo, reagrupando a língua portuguesa e reinventando isso para uma galera nova. Então acho que o Teatro Mágico é uma excelente fonte de consulta. Transformar as músicas do Teatro Mágico em peças teatrais cabe, obviamente, gera um trabalho braçal de escrever roteiro relativamente grande, mas é uma coisa que dá um prazer muito grande, porque a gente pode fazer com que aquilo seja fluido para as novas gerações, né? Uhum. Não, essa ideia da mensagem, assim, ela é bem importante, porque Fundamental. tira aquela coisa, assim, que é só um entretenimento, né? De que é uma marcação de tempo, tá? E É, durante um tempo, assim, não foi fácil, né? Vou te dizer, o coletivo não foi fácil também. Iniciar imagino. essa iniciativa não foi fácil também ser valorizado, muitas vezes pelos Especialmente na professores. prefeitura na qual a gente está envolvido. Então, De achar que, tipo, elas estão indo lá ver teatrinho, sabe? Como se o fato deles estarem lá no auditório não fosse uma aula também, né? verdade. Eu não vou liberar da minha aula, porque a minha aula é mais importante do que aquele momento, né? E lá a Uhum. gente, na verdade, ele começou trabalhando as questões do mês da consciência negra, né? Então, eu, como professora de Bom, história, eu novembro. começava a organizar o teatro uns 3 meses antes, assim, o mês de novembro começou assim, e aí acabou aumentando, né? Mais gente quis participar e a gente acabou fazendo o ano inteiro. E eu não Uhum. consigo perceber realmente o teatro na escola se não tiver uma função dessas, né? Que você falou. Como eu não A sou função social é especificamente fundamental. artista, né? Não sou da área específica, mas eu só consigo visualizar isso e até foi mudando a forma como os próprios participantes começaram a ver outras coisas do mundo a partir do teatro, né? Porque se eu estou falando algo lá no palco, por exemplo, contra o racismo, por exemplo, quando eu saio Uhum. do palco, eu não posso ser racista, por exemplo, né? Eu não posso falar uma coisa no palco e fora do palco ser outra pessoa. Né? Então, Exatamente. Exatamente. isso é bem importante, né? Essa conexão entre a mensagem, eu como ator, né, falando, eu como artista e eu como pessoa, né? Será que eu sou É, assim fora da, né? essa visão é fantástica. Essa visão é fantástica porque, na verdade, a função social do artista é de formador de opinião. Então, Sim. né, os grandes governantes do mundo, eles receberam, por exemplo, o Bono Vox, que é o líder do YouTube, pelas causas ambientais dele. Só que tinham pessoas, de repente, com um conhecimento tão maior que isso, e a gente fica perguntando, tá, mas por que o Bono Vox foi recebido pelo Bush, sabe, pelos dois lados da guerra? E aí é simples a gente perceber isso aí, porque ele tinha música a favor dele. Né? Então a música é o grande elo é o grande elo agregador da sociedade. E acho que aí a nossa função como artista, como educador, principalmente, né? Eu cheguei a ver uma montagem estudantil do Alto da Compadecida, do próprio Ariano Suassuna, né? Que ele foi maravilhoso, assim, foi feito aqui em São José, se eu não me engano. E ele O fala pessoal lá do centro histórico, acho, né? Da escola lá. isso, isso. E aí ele fala, né, que pô, a nossa juventude está acostumada a receber só osso. Imagina o dia que eles começarem a ter acesso ao bife, a ter acesso sabe, ao manjar dos deuses, que é a cultura, que é o texto de boa qualidade. Eles vão escrever muito melhor, a redação vai ser muito melhor, a produção de texto, a interpretação de texto, o raciocínio lógico. Então está tudo interligado. Se de repente a gente pensar, não, a arte é só arte. Não, a gente vai estudar português, matemática, geografia, história. Ótimo, não está errado. Mas a arte ela é fundamental para justamente linkar todo mundo aí.
e as escolas, o sistema educacional brasileiro, e no nosso mundinho também, o sistema educacional de São José, ele acaba pecando muito nisso pela omissão, né? Sim. A arte é fundamental para formar o ser humano e a gente perde muitas vezes isso. Nossa própria grade curricular, né? Ela tem Sim. 5 aulas de matemática, 5 aulas de língua portuguesa, tem uma aula de arte por semana. Exato. Então, eles já estão dizendo o que eles querem formar, né? Então, Sim, tecnicista. A caixinha. Exatamente. E daí, falando então sobre arte, sobre a importância da arte, eu queria que tu falasse para ti, qual que é a importância da arte na tua vida? Sem a arte eu não ia estar vivo, seguramente. Eu tive um cordão umbilical que não foi com a minha cara, tomei Gardenal 4 anos, e meus alunos falam que sobraram poucas sequelas cerebrais, então está tudo certo. Vi, inclusive, a Gabi Dutra semana passada, né? A dificuldade que ela teve de jogar o vídeo, puxa vida, eu fiquei torcendo ali para dar tudo certo. E a Gabi eu não sabia para onde eu olhava porque eu não conseguia. Eu vi, gente. Mas que legal que pelo menos o áudio rolou, né? Eu trabalhei com a Gabi, agora no último musical que a gente fez foi Frozen. Fizemos Frozen, um musical, e eu tive uma temporada com ela lá no Costão do Santinho. Mas em Frozen eu vi que ela falou de uma ocasião que ilustra bem a sua pergunta, né? A importância da arte na vida da gente. Eu vi a situação daquela que ela falou sobre uma pessoa do elenco que simplesmente faltou voz, né? O Ari Nascimento, o dono do Clique Noivos, um grande portal de noivos em Santa Catarina, tá aí, ó, Ari Nascimento. Fiz o casamento da filha dele, inclusive. Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Um casamento de cinema, assim. Saudade dele. Mas, falando, é impressionante, assim, às vezes o valor que algum artista dá para a arte e o valor que falta de alguns artistas, o respeito pelo público, né? Porque a pessoa em si, às vezes ela tem uma sessão no domingo à tarde ela tem que cantar. Sábado à noite ela saiu e ficou 5 horas na balada. Oh, que legal! Isso para mim é uma falta de respeito ao palco. E mais do que ao palco, ao público, né? Então, algumas questões éticas precisam ser passadas para os atores, né? E a Gabi estava nessa mesma sessão. Ela viu isso acontecer também. Então, para mim, por muitas vezes, em muitos elencos onde eu estava dirigindo, o primeiro ponto é escolher atores que sejam comprometidos, que sejam éticos, que sejam generosos no palco e que tudo isso, sabe, generosidade não precisa ser confundido com falsa modéstia ou com humildade demais, não é isso. É você respeitar quem está no palco com você, respeitar o público que, pagando ou não, ele está lá para te ver, né? Então, cuidado com a voz. Nosso instrumento é o nosso corpo. Eu, como músico, eu tenho que estar com a minha voz inteira. De repente, tem um arzinho frio entrando aqui. Um cachecolzinho. Tal. Eu dei aula à tarde e não estava de cachecol, porque tinha um monte de sol. Então, esse tipo de cuidado, eu acho que parece tão óbvio para tanta gente, mas como um grande mestre meu falou, que é o Oswaldo Montenegro, com quem eu trabalhei em 2000, o Oswaldo é o diretor de teatro mais exigente com quem eu trabalhei até hoje. E eu aprendi com ele em 30 dias mais do que os anos todos que eu fiquei na faculdade de música. Então, o Oswaldo e a Madalena Salles são pessoas e artistas que eu tenho profunda felicidade em ter feito parte da vida deles e eles da minha, obviamente. Então, acho que é isso. Antes de tudo está o público. E antes do público está a tua obra, né? Que respeito você tem pela tua obra, que respeito você tem para, de repente, ficar numa balada bebendo coisa gelada, se drogando e tal, enfim, chegar no dia seguinte você tem que estar inteiro. E aí chegou no refrão, a menina não conseguiu cantar. Deixou a criançada toda cantando. Sabe? Então, é de uma tristeza isso para mim, sabendo que ela já foi do Novo Amanhecer, sabendo que já foi minha aluna e desaprendeu tudo. Sabe? Desaprendeu todo o senso ético que tinha no Novo Amanhecer, toda a carga ética que a gente tinha, todo o cuidado que os maiores tinham com os menores.
sabe, quem já estava há mais tempo no coro, a gente tinha um coral de 100 cantores. Não dava para eu me desmembrar em 100. Então, os maiores cuidavam dos menores. E às vezes o menor era mais experiente que o maior e tudo bem, né? Então, acho que esse cuidado, essa generosidade faz com que a arte, para mim, seja mais do que uma profissão. Para mim, é minha vida. Então, se alguém vai para o palco sem o respeito pela plateia, sem o respeito pela obra, aquilo ali está me ofendendo profundamente. E aí eu vou brigar. E aí, de repente, eu vou ser taxado de sei lá o quê. Mas, antes de tudo, está o palco. O palco é sagrado. E aí a gente precisa, realmente, para ser artista, respeitar o teu instrumento, a tua voz, o teu corpo, teus braços, tuas pernas, para você estar inteiro e não atrapalhar a profissão, a vida do coleguinha nisso aí, né? Atrapalhar aquele parceiro que está ali contigo, que tem o mesmo direito que você, para, de repente, passar o máximo de emoção possível, né? Então, a arte, para mim, o teatro, a música, o instrumento, eles são muito, muito valiosos como motivo vital. Sem eles, eu não estaria vivo. Uhum. Todas as pessoas ali, assim, as pessoas que a gente escolhe também, a gente não escolhe à toa para conversar, né? Mas essa ideia de ser tudo, né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas é um teatro da escola, não vou precisar me preocupar, né? Não vou ganhar nota, por exemplo, né? Quando eu brinco. Não vale nota. Se não vale nota, tá tudo bem. Mas aí tá, o que eu quero com isso, né? O que eu quero transmitir para o outro, né? Qual que é a minha verdade, né? Que eu quero mostrar para quem está assistindo. E eu sempre falo para eles, né? O que está acontecendo fora, não importa, naquele momento, a concentração é naquilo, né? Tu não é mais só aquela pessoa, né? Não é aquele aluno, agora tu és aquele personagem. Né? Exato. E o artista, eu vejo assim, o artista, ele é artista 24 horas por dia. Né? Se eu não for artista, se eu for artista só no momento do ensaio, eu estou perdido, porque na verdade o resto do dia eu usei minha voz de repente de uma forma errada, eu bebi, ou eu usei uma coisa assim, não, ator é tudo drogado, tudo fumando e tal. E eu, caramba, gente, o profissional da voz, ele tem uma disciplina com a alimentação, com o que bebe, com o que come, com o que usa, com o sono, o descanso, né? De repente, não sei há quanto tempo eu não tomo refrigerante, eu não sei há quanto, eu nunca fumei na vida. Então, esse tipo de coisa é tão sagrado, é tão valioso, e a gente precisa ter esse cuidado, né, com a nossa arte. Uhum. Alguém fez um comentário aqui, deixa eu saber. Nabi Curi Neto. Isso, Nabi, ele é um querido amigo, já de muitos anos. Ele colocou, respeito pelo público, o palco é sagrado e faz parte do nosso corpo naquele momento mágico. Exato. O Nabi me conheceu quando eu tinha 12 anos. Ele tinha 16, é um violonista canhoto. Nossa, ele não... É um pequeno androide da música, assim. Ele é muito maluco e mora no norte da ilha. É um querido amigo, realmente. Eu acho que essa parte, sabe, professora, de poder promover os amigos, promover as pessoas que fazem arte de uma maneira correta, de uma forma sem deixar de lado o talento, mas de uma forma ética, colocando a ética realmente, a generosidade, como eu falei, à frente de tudo isso, sabe? Ninguém é mais que ninguém. Então, poxa, deixa eu mostrar uma coisa. Pode ir. Peguei aqui a câmera um pouquinho, porque aqui eu trouxe aqui para nossa sala alguns prêmios que a gente ganhou, né? Então, alguns troféus. E um dos últimos é esse aqui, ó. Esse aqui é o troféu da TV Xuxa. Em 2011, a gente ficou lá no Projac 18 dias e aí ganhamos esse troféu aqui que o Hans Donner fez e como melhor coral show do Brasil. Foi muito legal, né? Eu lembro dessa história. Tem alguns outros. Esse troféu aqui de 2004, né, de um festival de música de carnaval aqui de Florianópolis. Esse aqui foi 2001. Eu acho esse troféu muito bonitinho. Né? Bem legal, um brinquedinho. É um microfone aqui, né? Então,
Ele foi no festival de 2001 do Sesc. E esse Aham. aqui foi de um outro troféu que a gente ganhou com música minha, do Festival também de Música de Carnaval de Floripa, em 2012. Então, nesse festival, 2004, 2012 e 2020, agora, a gente acabou de ganhar a melhor música do Carnaval de Floripa, mais um ano. E foram os 3 anos que eu participei. Aham. Felizmente, foram anos que a gente conseguiu ser premiado e acabou dando tudo muito certo, assim, né? Eu ia te perguntar, é, se tu tens algumas pessoas assim que tu colocaria como uma referência, uma inspiração para ti, até que a gente poderia, então os alunos estarem procurando, pesquisando mais para, Uhum. né, para se inspirar também na sua vida, né? Eu gosto demais de oferecer a galera mais jovem, enfim, ter uma referenciais. Está voltando para a gente, né? Boas referências. Uma delas, logicamente, o teatro mágico. Acho que o Fernando Anitelli, ele é um dos caras que está reconstruindo a língua portuguesa, está reavivando, revitalizando a poesia, né? Então, o teatro Uhum. mágico tem um show chamado Recombinando Atos. Esse é o melhor show, foi feito no Crédito Hall em 2012. E eu estive em live com o Fernando Anitelli, foi na semana passada, se não me engano, e um cara de uma generosidade incrível, assim. Então, esse show Recombinando Atos, ele é maravilhoso. Ok. Segundo artista que eu colocaria como referência é a minha futura orientadora de mestrado, né, que é a Mina Rubin. A Mina, depois eu vou lhe passar direitinho Ok. os perfis e Sim. tal, enfim, Uhum. mas a Mina Rubin, ela trabalha com Miguel Falabella lá no Rio de Janeiro. Ela é doutora em voz pela Universidade de Michigan e eu tive em curso com ela em 2018, lá no Rio de Janeiro, na Casa das Artes de Laranjeiras, que é a CAL, que na verdade é uma das 3 maiores faculdades de teatro do Brasil, né? E a CAL, eu estive lá por uma semana fazendo uma imersão em teatro musical e conheci a Mirna, uma carioca desbocadamente maravilhosa. E ela de uma riqueza de conhecimentos muito grande e de uma generosidade maior que ela ainda. Ela fez um espetáculo chamado O Som e a Sílaba, com a Alessandra Maestrini. As duas trabalharam pelo Brasil e ela veio a Floripa, enfim, acabei encontrando com ela por aqui também. Foi indescritível, assim. E nesse período que eu estive lá no Rio, a gente conversou um pouquinho e eu já estava terminando minha pós-graduação e ela combinamos assim, ou de eu fazer uma outra pós junto dela, ou de já encaminhar um mestrado em voz ou em teatro musical. Ela é coordenadora do curso de teatro musical da CAL, né? Então é uma Uhum. pessoa de um conhecimento muito grande e extremamente acessível, né? Ela tem o canal dela no YouTube também, Mina Rubin, é bem interessante. Ok. E o terceiro profissional, além do Oswaldo Montenegro, que na verdade não é que eu não aconselho a galera nova a ouvir o Oswaldo Montenegro, mas é que ele funciona mais para a nossa galera, depois dos 30, depois dos 35, enfim. Né? Então o Oswaldo é um cara, mas dentro do teatro ele tem muita coisa boa. O Vale Encantado do Oswaldo Montenegro é um espetáculo maravilhoso. O Vale Encantado funciona muito bem. É tipo, todos os personagens de Conto de Fadas moram no Vale Encantado. E um dia alguém pegou a chave de quem guarda, que é o Papai Noel, e roubou do Papai Noel a chave e foi para o mundo dos humanos. E ali ele viu toda a miséria, toda a falta de amor do ser humano e por que eles deveriam continuar acreditando no ser humano se o próprio ser humano não acredita mais nele. Então, o Vale Encantado ele é muito forte como espetáculo nesse sentido. E tem um vídeo no YouTube que fala disso. É um espetáculo maravilhoso. E o outro profissional que eu tenho a honra de indicar é o meu outro professor, chamado Marcone Araújo. O Marcone Araújo, ele atualmente, já há mais de 10 anos, ele é professor de voz da Cláudia Raia e do Jarbas Homem de Melo. Então, aquilo que a Mirna faz no Rio de Janeiro, com Fala Bela, o Marcone faz em São Paulo. São, na minha opinião, os 2 melhores profissionais do Brasil, né? E Uhum. ambos têm um referencial que é a doutora Silvia Pinho, que é uma fonoaudióloga fantástica, que trabalha com atores
em alto rendimento, né? Então, o Marconi Araújo, eu fui aluno dele em 2001, em Brasília, ainda estava em Brasília. Depois que ele foi para São Paulo, fazer uma carreira meteórica, fantástica, brilhante, extremamente sólida, né? E o Marconi tinha um coral da Universidade de Brasília. É um maestro de um conhecimento absolutamente fantástico e por quem eu tenho muita gratidão nessas aulas que eu tive com ele em Brasília e nas aulas que depois eu fui a São Paulo fazer reciclagem com ele, para que cuidou da minha voz durante um bom tempo, né? Acho que são profissionais que, sabe, de conhecimento muito grande e que, de repente, tem muito conteúdo sobre eles no YouTube, tem muito conteúdo sobre eles aqui no Instagram e vale a galera, de repente, entrar no Instagram e ver realmente como é que funciona essa questão da transmissão de conhecimento, sabe? Eles abrem a boca para ouvir porque vale muito a pena. Uhum. Legal. Vamos lá. Nós temos, deixa eu ver, 9 minutos. Passa rápido. Quero muito cantar ainda um pouquinho, pelo menos. Voa o tempo. Bom, essa parte agora é assim, bem livre, porque daí tu vai escolher o que tu achas assim. A ideia é vocês, como artistas experientes na área, dar algumas dicas para os estudantes do que eles passos que eles poderiam seguir ou algumas ideias que eles poderiam estar pensando para construir, para essa construção deles como artistas, né? Mesmo que eles não vão seguir isso na frente, né? Mas para esse momento de formação. É maravilhoso ter esse espaço, porque, obviamente, a gente indo para a internet tem uma visibilidade muito grande. Eu quero depois duplicar essa live nos meus perfis também. Agora ele está salvando o Instagram, não salvar o voz. Agora ele Isso é salva maravilhoso, isso é incrível. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que isso a gente começa a fazer aquilo que a Toro faz, de repente, de protocolar, né? Escrever o que aconteceu tal dia, o que aconteceu tal dia. O Instagram está funcionando maravilhosamente nisso. E acho que o coletivo teatral ele tem essa abraçar a responsabilidade de formar novos pensadores. Então, primeiro de tudo, eu quero muito agradecer e me colocar à disposição do coletivo teatral para outras lives, para outras formas de ajudar na formação desses atores, na formação desses pensadores artísticos. Então, conte comigo mesmo, assim, no que precisar, eu vou estar à disposição direta. Acho que o CEMIA é uma das minhas casas. O Novo Amanhecer funcionava no Maria Iracema de Andrade, no Francisco Machado, lá no Forquilhão, e no Melão. Então, era Barreirão, Forquilhão e Melão, né? E a gente tinha ali... Exatamente. A gente tinha 3 auditórios e era uma família maravilhosa, assim. Então, o que precisar dessa parte de conhecimento, por favor, conte comigo de verdade. Segundo, que a parte da voz, eu julgo, eu avalio a parte vocal de um ator como sendo quase o elemento mais importante, desde que a gente não desse, de repente, tanta importância a Chaplin, por exemplo, né, na questão do acting, que é o gatilho teatral que eles mais usavam. Jerry Lewis, o próprio Chaplin, Jim Carrey, né, que eles usam demais o corpo para comunicar as questões que eles têm de texto, né? Então, o corpo deles funciona muito bem como comunicador também. Mas a voz, eu vejo assim que como elemento base assim, da nossa arte, do nosso teatro, ele funciona de uma forma muito clara, muito plena. Então, me desculpem alguns atores, inclusive com quem eu já trabalhei, mas o teatro não é aquela coisa assim, vamos na loucura, vamos lá, vai que vai dar certo. Não. Desculpa, mas eu não consigo ser tão irresponsável. Eu não consigo dizer para a galera nova, olha, vai que vai dar certo, vai na loucura, vai... Não funciona dessa forma. Eu acho, pessoalmente, que é leitura, é esforço, é dedicação, é disciplina acima de tudo, né? Tem que ter uma disciplina com a sua voz, tem que ter um cuidado, toma pelo menos 2 litros de água por dia, sabe? Cuida da sua arte, cuida do seu público, cuida dos seus colegas. Se você vê alguém indo para um lado de droga, enfim, cara, tira isso aí, porque
tem muito ator, mesmo na faculdade de teatro, cênicas, ali na UDESC, ali no Santa Mônica. Pô, tem um lugarzinho lá que os caras vão só para fumar maconha. Ok, qual é a necessidade disso, ou qual é o benefício que isso vai causar no seu corpo, sendo que é meio comprovado que você vai esquecer boa parte do seu texto. Tiago Ventura, aí, dos Quatro Amigos, está para comprovar isso. Vira e mexe, ele esquece texto, ele esquece violentamente pelo excesso de cannabis na corrente sanguínea daquela criatura. Então, teatro pode ser qualquer coisa. É legal para se divertir também. Teatro é profunda diversão, beleza, mas não é essa loucura toda. É uma disciplina, sabe? É você cuidar da sua arte, é você ter respeito pelo palco. Eu acho que isso aí vai fazer com que as pessoas tenham uma consciência maior, estudem mais e sejam mais responsáveis cada vez que pisarem o palco. Pode ser para 3 pessoas que estiverem te assistindo, sabe? Aquilo que você falou bem, professora. Ah, não, mas o auditório inteiro ligado para 4 pessoas no palco. Não. Existem monólogos, né, que não é a pessoa sozinha, tem um diretor, tem um cenógrafo, não se faz nada sozinho. Então a gente precisa realmente ter esse abraçar da arte que é fundamental. Bom, nós temos 4 minutos. Eu vou me Ai, meu Deus. aproveitar, né? Eu fico cuidando aqui, que aparece reloginho para mim. Eu falo demais. Não queremos perder nada. Eu gostei essa semana aquela música que tu colocou no YouTube e eu queria terminar. Essa música eu já fui de pastoral dos irmãos Maristas durante muito Que legal. tempo. Até meus 20 e poucos anos, eu tenho mais de 15 anos. E essa música que tu cantou, a gente cantou às vezes. Né? De qual música? E veio uma memória. Ela canta uma canção bonita. Ah, que legal. Isso é do Oswaldo. Nossa, a música, quando eu ouvi a música, me deu uma memória, assim, né, da minha adolescência, assim, e eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente está vivendo nesse momento, né? E aí, Que legal. Eu queria agradecer Um prazer. pela presença. Eu acho que tem outras coisas que a gente pode estar discutindo em outros momentos também, que a gente falar. Uma parceria que a gente pode continuar, vamos continuar, né? E eu queria que tu terminasse, então, nossa live com essa música, ou pode ser outra, né? Sim, Intuição. Essa música do Oswaldo chama-se Intuição, e ele compôs justamente pensando visionariamente na questão da neurociência. Né? Se a gente pensar, ela fica assim: canta uma canção bonita, falando da vida em ré maior. Canta uma canção daquela de filosofia, um mundo bem melhor. Canta uma canção que aguente essa paulada e a gente bate o pé no chão. Canta uma canção daquela, pula da janela e bate o pé no chão. Sem um compromisso estreito de falar perfeito, coerente ou não. Sem o verso estilizado, verso emocionado, bate o pé no chão. Valeu. Obrigado, foi um grande prazer. Conte comigo sempre. Vamos fazer uma nova live, tem muito assunto aí pela frente. Com certeza. Obrigada, tá? Então, chegamos no nosso bloco de 10 lives, sobrevivemos. E vamos continuar semana que vem, mês de junho. Meu cachorro apareceu aqui agora. Que apareceu legal. Também. Nós teremos, então, acompanhe a gente também, né? A gente vai continuar com as nossas lives. Anotei as ideias que tu me deu aqui, já vou incluir nas próximas lives. Tem muitos artistas bons aí que entraram nessa live, que legal. Agora a gente está com 6 pessoas, mas tem muita gente boa ali que de repente aparece. Nossa, o Caslu mesmo, Nabi, enfim, tem um pessoal muito interessante para falar sobre música, falar sobre arte. Acho que tem muitas lives pela frente. Conte comigo sempre. Obrigada, tá? Boa noite, fica com Deus. E vocês se cuidem, fiquem em casa. Sim. Né? Protejam suas vozes. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado. Nada.